Ó Mãe Santíssima, intercedei por nós para que possamos bem compreender os ensinamentos de vosso Divino Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e as explicações dos pais da Igreja. Ó Virgem Imaculada, ofereço-vos este trabalho e peço que abençoais aqueles que o ouvirem, e que seja para a maior honra e glória de Deus. Amém. Senhor onipotente, purificai o meu coração e os meus lábios. Vós, que purificastes os lábios do profeta Isaías com carvão em brasa, e dignai-vos, por tal modo, purificar-me com a vossa misericórdia, para que possa dignamente anunciar o vosso santo Evangelho. Por Jesus Cristo nosso Senhor. Amém. Senhor, abençoai-me. Que o Senhor resida no meu coração e nos meus lábios, para que anuncie digna e convenientemente o seu Evangelho. Amém. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Oração de Jesus. Assim falou Jesus, e erguendo os olhos ao céu, disse: Pai Santo, guarda em teu nome aqueles que me deste, para que sejam um como nós. Quando eu estava com eles, guardava-os em teu nome que me deste. Guardei-os, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para cumprir-se a Escritura. Agora, porém, vou para junto de ti, e digo isso no mundo, a fim de que tenham em si minha plena alegria. Eu lhes dei tua palavra, mas o mundo os odiou, porque não são do mundo, como eu não sou do mundo. Não peço que os tires do mundo, mas que os guardes do maligno. Eles não são do mundo, como eu não sou do mundo. Santifica-os na verdade. A tua palavra é verdade. Como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E por eles, a mim mesmo me santifico, para que sejam santificados na verdade. Comentários dos Pais da Igreja. Santo Agostinho. Encomenda, portanto, ao Pai aqueles que há de abandonar pela ausência corpórea, dizendo: Pai Santo, guarda em teu nome aqueles que me deste. Como homem, roga a Deus por seus discípulos, que de Deus recebeu. Mas presta atenção ao que segue, para que sejam um como nós. Não diz, para que nós e eles sejamos um, assim como nós somos um. Pois o Pai e o Filho são um na sua natureza, assim como nós, na nossa, somos um. Como, afinal, Deus e o homem são um só e a mesma pessoa, Jesus Cristo, vemos o homem quando roga e Deus quando declara que são um ele e aquele a quem roga. Poderia ter dito, na medida em que é a cabeça da Igreja e a Igreja é seu corpo, o seguinte: eu e eles somos um, quer dizer, não estamos juntos como uma só unidade, uma só entidade, mas somos um só homem, porque a cabeça e o corpo fazem um só homem, no caso Cristo. Porém, dando prova de sua unidade consubstancial ao Pai, quer que os seus sejam um, mas em Cristo, não apenas por aquela natureza comum pela qual todos, de homens mortais, subimos à altura dos anjos, mas também fundidos num só espírito pelo fogo da caridade, com a mesma vontade unânime dirigindo-nos ao mesmo modo de ser. Com efeito, as palavras, para que sejam um como nós, expressam o seguinte desejo, que, assim como o Pai e o Filho são um não apenas pela igualdade de substância, mas também pela vontade, do mesmo modo, aqueles de quem Cristo é o mediador com Deus sejam um não apenas por serem da mesma natureza, mas também pela união no mesmo amor. São João Crisóstomo. Volta a falar como homem quando acrescenta: quando eu estava com eles, guardava-os em teu nome, isto é, com teu auxílio. Com efeito, suas palavras se adequam à medida humana e à mente dos que pensam que, de algum modo, a presença dele lhes seria de maior proveito. Santo Agostinho. No nome do Pai, o Filho, enquanto homem, guardava os seus discípulos.
colocado junto deles pela presença humana. Mas também o Pai guardava no nome do Filho aqueles a quem, em nome do Filho, ouvia os pedidos. E não devemos compreender isso em sentido demasiado carnal, como se o Pai e o Filho nos guardassem cada um à sua vez, pois guardam-nos ao mesmo tempo o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Já a Escritura não nos eleva a menos que desça sobre nós. Compreendamos, pois, que, quando o Senhor fala assim, distingue as pessoas, não divide a natureza. Quando, portanto, o Filho guardava os discípulos por sua presença corpórea, o Pai não guardava até que o Filho partisse para então substituí-lo no posto, mas ambos juntos os guardavam pelo poder espiritual. E quando o Filho retirou deles a sua presença corpórea, reteve com o Pai a guarda espiritual, porque mesmo quando o Filho, enquanto homem, os recebeu para guardar, não os tirou da guarda paterna. E quando o Pai os deu ao Filho para guardar, não os deu senão em cooperação com aquele mesmo a quem dava. Deu-os ao Filho enquanto homem em cooperação com o Filho enquanto Deus, pois segue: guardei-os e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, isto é, o traidor de Cristo, predestinado à perdição, para cumprir-se a Escritura, isto é, a parte dela que profetiza sobre Judas, sobretudo o Salmo 108. São João Crisóstomo. É certo que apenas um deles se perdeu então, mas, mais tarde, muitos. Ao declarar nenhum deles se perdeu, quer dizer, no que depender de mim, não perderei nenhum, coisa que fala com mais clareza em outra passagem, não o lançarei fora. Caso se retirem por conta própria, não os arrastarei com o uso da força. Segue. Agora, porém, vou para junto de ti. Ora, como pudesse alguém perguntar: por acaso podes conservá-los enquanto te retiras? E pode, mas para mostrar o motivo por que fala nesses termos, acrescenta: e digo isso no mundo, a fim de que tenham em si minha plena alegria, isto é, para que não se deixem perturbar por ainda serem imperfeitos, já que, conforme indicava, era pelo gozo e pelo descanso deles que ainda usava essas palavras de fraqueza. Santo Agostinho. Ou ainda, foi expressado pouco acima no que consistia essa alegria, na parte em que diz: para que sejam um como nós. Essa sua alegria, quer dizer, o gozo que lhes conferia, diz Nosso Senhor que neles chegará a plenitude, e é por isso que declara dizer essas coisas estando ainda no mundo. Esta é a paz e a bem-aventurança do século futuro. Ora, como pode declarar que diz essas coisas estando ainda no mundo, se pouco antes dissera que já não está no mundo? É que, uma vez que ainda não partira, ainda estava por aqui, mas como estivesse por partir em breve, de certa forma já não estava aqui. São João Crisóstomo. Outra vez, o Senhor assinala a causa pela qual são dignos os discípulos de conquistar a proteção do Pai, dizendo: eu lhes dei tua palavra, mas o mundo os odiou. Que é como dizer: por causa de ti foram odiados, por causa da tua palavra. Santo Agostinho. Os apóstolos não tinham ainda experimentado esse ódio nas próprias paixões, que haveriam de sofrer mais tarde. Mas Nosso Senhor fala isto segundo seu costume de pronunciar o futuro com verbos no tempo pretérito. Em seguida, dá a causa porque o mundo os odiará, dizendo: porque não são do mundo. Isto de não ser do mundo foi-lhes conferido em seu segundo nascimento, pois de nascença eram deste mundo. Foi-lhes concedido, portanto, que, assim como Nosso Senhor não era, tampouco eles fossem deste mundo. Daí que siga: como eu não sou do mundo. Ora, Nosso Senhor nunca foi do mundo, porque mesmo ao assumir sua forma de escravo, nasceu do Espírito Santo, do qual os discípulos renasceram. Embora, porém, já não fossem do mundo, ainda era necessário que eles estivessem no mundo. Daí que siga: não peço que os retires do mundo.
São Beda. É como se dissesse: já se avizinha a hora de eu ser tirado do mundo, e por isso é necessário que esses homens não sejam tirados do mundo, a fim de que antes anunciem a mim e a ti para o mundo. Com o que acrescenta em seguida: mas que os guardes do maligno. Ainda que possa ser entendido em referência a todo e qualquer mal, nosso Senhor se refere sobretudo ao mal da divisão. Santo Agostinho repete a mesma frase de antes: eles não são do mundo, como eu não sou do mundo. São João Crisóstomo: há pouco os tinha chamado de homens que me deste do meio do mundo. É que ali se referia à natureza deles. Aqui fala da maldade do mundo. Diz: não são do mundo porque não possuem nada em comum com a terra, mas se tornaram cidadãos do céu. Mostra, assim, o amor que tem por eles, já que os enaltece diante do Pai. Ademais, nos discursos de Nosso Senhor, há dois usos distintos da palavra como. Quando empregada para falar dele e do Pai, exprime a igualdade que provém da unidade de natureza dos dois. Quando, porém, é usada na comparação entre nós e o Cristo, surge uma enorme distância interposta entre ambos. Antes, quando disse: mas que os guardes do maligno, não pede apenas que os arranque dos perigos, mas que os conserve na fé. Daí que acrescente: santifica-os na verdade. Santo Agostinho: e é assim, santifica-os pela verdade que são guardados do mal, coisa que pouco antes fizera objeto de sua oração. Pode-se perguntar como é possível que não fossem do mundo se ainda não estavam santificados pela verdade. Será porque, embora já santificados, ainda avançam na santidade, não sem auxílio da graça de Deus? Ora, são os herdeiros do Novo Testamento os santificados pela verdade da qual as santificações do Antigo Testamento não foram mais do que as sombras, e quando são santificados pela verdade, são santificados por Cristo, que disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Daí que siga: a tua palavra é verdade. O evangelho grego diz logos, palavra, razão, que geralmente se traduz por verbo. O Pai, portanto, santificou pela verdade, isto é, pelo seu verbo unigênito, os seus herdeiros e os co-herdeiros do Filho. São João Crisóstomo. Ou ainda, santifica-os na verdade, quer dizer, torna-os os santos, dando-lhes o Espírito Santo e os retos dogmas. Os retos dogmas, afinal, ensinam a respeito de Deus e santificam a alma. E como aqui fala de dogmas, acrescenta: a tua palavra é verdade, o que quer dizer que ele não contém nada de mentiroso, nem exibe nada de figurado ou de corpóreo. Parece-me, ademais, que o pedido santifica-os na verdade significa ainda outra coisa, a saber, reserva-os para o sermão e para a prédica. Daí que acrescente: como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Comentário de São Tomás de Aquino em forma de glosa. Com efeito, o fim pelo qual foi enviado Cristo é o mesmo por qual foram enviados esses homens. Daí que diga Paulo: era Deus que reconciliava consigo o mundo em Cristo, não lhes imputando os seus pecados e encarregando-nos a nós da palavra de reconciliação. A palavra como, empregada por Nosso Senhor, não estabelece nenhuma semelhança entre ele e os apóstolos, senão a que é possível para a medida humana. Ademais, diz que os enviou ao mundo conforme o costume que tinha então de falar de coisas por fazer, como já feitas. Santo Agostinho. Está claro que aqui ainda fala dos apóstolos, pois o próprio nome de apóstolos, que é grego, em nossa língua significa enviados. Mas como, uma vez que Cristo foi feito cabeça da igreja, os apóstolos são seus membros, por isso diz: e por eles a mim mesmo me santifico, isto é, consagro a eles em mim mesmo, já que eles mesmos são eu. E para que entendêssemos que, com as palavras
e por eles a mim mesmo me santifico, quis dizer que os santificaria, logo acrescentou, para que sejam santificados na verdade, isto é, em mim, já que o Verbo é a verdade, e nele o próprio Filho do Homem foi santificado desde o começo, quando o Verbo se fez carne. Naquele momento é que se consagrou em si mesmo, isto é, consagrou a si mesmo, homem em si mesmo, Verbo, porque Cristo é ao mesmo tempo Verbo e homem. E é em referência a seus membros que diz: e por eles a mim mesmo me santifico. Isto é, os santifico em mim, porque eles estão em mim comigo, para que também sejam santificados na verdade. Qual o sentido de também, senão, assim como eu e na verdade que sou eu? São João Crisóstomo. Ou ainda, e por eles a mim mesmo me santifico, quer dizer, ofereço-me a mim mesmo como vítima para ti. As vítimas, afinal, são todas sagradas, bem como tudo que seja dedicado a Deus. Porém, como nos tempos antigos a consagração era de uma figura, por exemplo, da ovelha, mas hoje é da própria verdade, Nosso Senhor acrescenta, para que também sejam santificados na verdade, porque também desses homens te faço oferenda. Assim fala, ou porque ele, que se oferece em sacrifício, é a cabeça dos outros, ou porque também os outros são chamados à imolação. Rogo-vos que ofereçais, diz o apóstolo, os vossos corpos como uma hóstia viva, santa, agradável a Deus. Chegamos ao fim de mais um dia de comentários da Catena Áurea. Muito obrigado por ficarem até aqui, que Nossa Senhora derrame suas graças sobre nós e até amanhã.